Que bom ter você novamente para ouvir a palavra de Deus. E Deus vai falar ao seu coração, porque é isso que Ele quer, transformar nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder de dividir o espírito da alma, os pensamentos das intenções. Eu quero ler para você em Lucas 14, 11. Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seria 7 verdades sobre o bambu. E para que possamos entender, vou ler em Lucas 14, 11. Nós vamos entrar na palavra. Amém? Lucas 14, 11. Porque todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que procura ser importante será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É só esse versículo para que possamos entrar na palavra aqui. E é uma história sobre o bambu. O neto estava na casa do avô e aconteceu uma tempestade no interior. E ele, depois da tempestade, ele saiu lá fora com o avô e viu uma árvore muito grande, caída. E ele viu a moita de bambu em pé. E ele quis perguntar para o seu avô: vô, mas por que o bambu tão fino e essa árvore tão grande, tão grossa? O bambu está de pé e essa árvore caiu. E o avô chamou e foi falar com ele, explicar a ele qual era a diferença entre a árvore e o bambu. E ele levou a criança até a árvore. E quando ele chegou, ele mostrou a árvore oca por dentro. Ela não tinha nada por dentro, estava toda podre, oca, e não sustentou a tempestade. E ele levou o seu neto até o bambuzal, e ali ele explicou as 7 características de um bambu, as 7 verdades que a gente tira de um bambu. E a árvore aqui, para que você entenda com mais clareza, significa a pessoa religiosa. E o bambu significa o cristão que busca em Deus a sua direção, que se capacita em Deus, que espera em Deus, que se prepara em Deus, que se aprofunda em Deus, que deixa Deus guiá-lo. E eu quero, para começar, nós sempre vamos passar por tempestades. Sempre vamos passar por tempestades. Uma mais leve, outras com mais ventos, outra com mais chuva, outras com mais força. E para que você entenda as 7 verdades do bambu, a primeira é humildade. Aquele avô explicando para o seu neto a diferença da árvore caída daquele bambu que estava de pé.
Porque no meio da tempestade, o bambu, ele se curva, ele tem envergadura, e aquele que tem envergadura, ele é sustentado e ele se curva. Aqui, aquele avô estava explicando ao seu neto a humildade. Estava explicando a quem devemos buscar com a nossa humildade, a quem devemos buscar na hora da tempestade, se prostrando, se inclinando diante de Deus. E talvez você não tenha buscado a Deus diante das tempestades e não tenha suportado. Você não tem suportado os ventos fortes e você não tem estrutura para se prostrar. Você não tem humildade para se prostrar diante de Deus. Essa é a primeira. Eu vou ler a segunda. Raiz. Aquela árvore, ela tinha raiz. Uma árvore daquela espessura, ela tinha muitos anos. Mas por dentro, ela não tinha estrutura. Por dentro ela estava podre. E por isso que a tempestade a derrubou. Mas o bambu, ele cresce. E o mesmo que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Ele se aprofunda. Ele tem raiz profunda. E por isso ele tem resistência diante das dificuldades, diante das tempestades. E o que é a profundidade aqui? Aonde você tem buscado o conhecimento? Aonde você tem buscado a capacitação? Aonde você tem se preparado? Onde você tem buscado a sabedoria? Porque ela só vem de Deus. A sabedoria terrena, ela vai ficar aqui. Ela não passa dessa terra. A sabedoria terrena, ela não vai nem para o céu, nem para o inferno com ninguém. A sabedoria de Deus é a que te prepara, é a que te capacita, é aquela que te dá força, é aquela que te dá direção. E a raiz profunda, ela tem resistência. A raiz profunda, ela tem experiências. A raiz profunda, ela traz uma história, uma bagagem, porque ela está aprofundada no Senhor. Por isso que ela é humilde diante das dificuldades, diante da tempestade. Por isso que ela se aprofunda no conhecimento do Senhor para se reestruturar. E eu te pergunto, como tem sido a sua preparação? Como tem sido a sua capacitação? Aonde você tem buscado esta sabedoria, este conhecimento? Sabemos que precisamos buscar o conhecimento terreno, a faculdade, os estudos, a capacitação daqui. Precisamos para ser um bom profissional. Mas a sabedoria de Deus é essa que é a mais importante para nós. É essa que nos leva à salvação. É essa que nos dá a direção. É essa que nos prepara. É a terceira verdade que o bambu nos traz. O bambu, como a árvore nasce sozinha, o bambu também nasce sozinho. Mas ele nasce e vem outros e nasce junto com ele. O bambu, como as pessoas falam, a moita de bambu, são muitos ali unidos. E isso o que
traz à nossa mente a união, a comunhão, estar unidos para aguentar a tempestade. Porque sozinho, às vezes, nós não temos força para suportar, como a árvore. Ela não suportou a tempestade. Mas o bambu, humilde, raiz profunda e unido uns com os outros. E eu te pergunto, você está em concordância com a sua liderança? Você está em concordância com Deus? Você está unido com Deus? Ou você está unido com a sua religião? Ou você está igual essa árvore? Bonito por fora, parece forte, parece resistente, mas está podre por dentro, está oco por dentro. Como está a sua vida? Como tem andado a sua vida? E a união é que nós precisamos estar unidos para vencer as dificuldades, as tempestades que a vida nos traz. Eu vou ler a quarta. Galhos. O bambu, ele não tem galhos. Ele nasce reto. E a árvore, como a árvore, ela nasce e cria galhos ali. E para que possamos crescer, para que possamos avançar, temos que ser podados. A árvore podada, ela cresce e dá frutos. Mas o bambu, ele não cria árvores, ele não cria galhos. Por isso ele é resistente, ele é diferente. Ele não cria galhos, ele só nasce para cima. Ele está unido, mas ele é um ali no meio daqueles e não cria galhos como a árvore. E os galhos, como essa árvore caiu, cheia de galhos, a tempestade veio e a derrubou. E os galhos aqui, filho, é a sujeira na sua vida. Os galhos aqui é o pecado na sua vida. Como tem andado a sua caminhada, na sua caminhada? Como tem sido a sua conduta? Você está crescendo para o lado, se enchendo de coisas que não agradam o coração de Deus? E nós precisamos deixar Deus nos podar, nos moldar, para que possamos dar frutos, para que possamos ter resistência. Essa árvore caiu porque ela estava grande, cheia de coisas, mas cheia de coisas que não agradam a Deus, cheia de coisas da religião, cheia de coisas que não vinha de Deus. E talvez você se encontre nessa situação. Você está cheio de coisas, cheio de galhos, e você não consegue ter estrutura diante da tempestade, ter força diante das tempestades. Eu vou ler o quinto. Os nós. O bambu, uma certa altura, um certo tamanho, ele tem um nó. E depois ele tem outro nó. Ele vai crescendo e formando nós. Esses nós é a estrutura. Por isso que ele cresce, por isso que ele tem altura e tem resistência. Esses nós é que nos traz resistência. Esses nós
é que nos leva para cima, porque o bambu só cresce para o alto. E os nós é o que dá estrutura. E ele balança para lá e para cá, se humilha perante ao Senhor, como devemos ser humildes, porque a palavra aqui já nos diz: aquele que é soberbo será destruído, mas o humilde será exaltado. E os nós do bambu é para que nos dê sustentação. E eu te pergunto, o que tem te sustentado? O que tem te sustentado? Onde você tem buscado o seu sustento? É no WhatsApp? É no Facebook? Aonde você tem buscado o seu sustento? É nas novelas? É nas coisas que o mundo traz para tomar o seu tempo? E você continua sem sustentação? Porque o sustento, ele vem da palavra de Deus. Ele, como Jesus nos disse, ele é o pão da vida. A palavra de Deus é o pão da vida, aquilo que nos dá sustentação, aquilo que nos dá resistência. E nós precisamos aprofundar na palavra de Deus para nos dar sustentação, para nos dar resistência, para avançar diante das tempestades. Eu vou ler o 6º. O bambu, ele é oco por dentro. Mas o bambu, ele é oco por dentro, porque tudo aquilo que é oco por dentro é porque ele precisa de algo. Essa árvore, ela estava oca por causa da podridão. E a podridão é o pecado na sua vida. Por isso que ela não suportou as tempestades e caiu. Foi quebrada, foi destruída. E o bambu, ele é oco por dentro, porque o bambu, como ele é oco por dentro, ele precisa de algo. Ele precisa ser cheio de algo. De que você está cheio? Deus só te enche se você estiver vazio de si mesmo. Se você estiver vazio do seu eu. Se você estiver cheio da religiosidade, você vai continuar cheio da religiosidade, porque Deus não enche aquilo que já está cheio. Você precisa se humilhar. Você precisa se capacitar na palavra de Deus. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Você precisa ter estrutura na palavra de Deus. E você precisa ser oco, vazio de si mesmo, para que Deus te encha da sabedoria dele, para que ele te encha de tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Deixa Deus limpar você. Deixa Deus tirar tudo isso que tem te prejudicado. Cheio de si, cheio de eu, cheio da religião. Aquele que está cheio não cabe mais nada. E nós precisamos se esvaziar de nós mesmos para ser cheio do Espírito Santo do Senhor, para ser cheio da graça de Deus, para ser cheio da unção de Deus, para ser cheio da sabedoria de Deus, para ser cheio do poder de Deus. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos, para que possamos avançar diante das tempestades. Ser vazio de você, ser vazio da religiosidade, para que Deus te enche da grande graça dele, da sabedoria, de tudo aquilo que ele tem para nós. Talvez você não alcançou o novo de Deus ainda, porque você está cheio de coisas que não é de Deus. Você está cheio de coisas que não vêm do céu. Você está cheio das coisas que você buscou, que não era de Deus, que não são de Deus.
Eu vou ler a 7ª. O bambu só cresce para o alto. O bambu só cresce para cima. Ele cresce para baixo para ter resistência, para ter profundidade, mas ele cresce para o alto. É para o alto que nós temos que buscar o nosso socorro. É para o alto que vem o nosso socorro. É para o alto que nós chegamos mais próximos de Deus. É buscando no alto que vem as bênçãos de Deus. Aonde você tem buscado? É no alto que você tem buscado? Como tem sido a sua conduta, a sua vida? Você tem sido uma pessoa humilde? Você tem sido uma pessoa pura, verdadeira? Porque todo aquele que é puro, verdadeiro, coração puro, cheio de verdade, que é a palavra de Deus, ele está cheio de Deus. Ele não está cheio da religião, ele não está cheio do seu eu, ele não está cheio das coisas do mundo, ele está cheio de Deus. Ele tem resistência, ele tem profundidade, ele tem humildade, ele tem capacitação, ele é oco de si mesmo, para que Deus venha e encha. Eu vou te fazer uma pergunta: como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua caminhada? Você se coloca como a árvore? Ou você se coloca como o bambu? Você se parece com essa árvore? Ou você se parece com esse bambu? Porque todo aquele que busca em Deus o sustento, todo aquele que busca em Deus as coisas, nada o abala. Aquele que busca em Deus, nada o abala. Sabe por que nada o abala? Sabe por quê? Nada o abala porque ele tem estrutura. Ele busca estrutura em Deus, que é os nós. Você tem resistência porque você busca profundidade em Deus. Você cresceu por alto porque você buscou experiências, intimidade com Deus. Por isso que você não é abalado, mulher. Por isso que você não é abalado, homem. Você deixa Deus te moldar, te podar. Por isso que você parece com um bambu que não tem galhos. Nem precisa de Deus podar, porque não tem galhos. É liso como o bambu, mas estruturado, vazio de si, mas cheio de Deus. Quando Deus te sustenta, nada te abala. Você é humilde, puro de coração, verdadeiro. Quando você busca em Deus, você se aprofunda em Deus, tem uma raiz profunda. Nada te abala, porque você anda em concordância com Deus, em concordância com a sua liderança. Você está preparado, você está forte, você está profundo nas coisas de Deus. Por isso você tem resistência, por isso que você tem profundidade. E o bambu aqui é para nos trazer
essa palavra de Deus aqui para a sua vida. 7 verdades que o bambu nos trouxe aqui, para que você, a partir de hoje, não fique como essa árvore. Toma um posicionamento na sua vida. Busca essas 7 verdades para a sua vida, guarda ela no seu coração, para que a partir de hoje você se torne um bambu como esse, que vai buscar suas coisas do alto, suas coisas de Deus, ser vazio de si mesmo, da religião, e se encher de Deus, ser capacitado, ser restaurado, ser moldado, ser curado, ser transformado, ser usado, usada, para a honra e glória do Senhor. Eu quero ler para fechar, porque todo aquele que está firmado na rocha, ele é como esse bambu. Eu quero ler Salmos 144, 1, para que você entenda o que é a rocha. Aqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus, Deus em nossas vidas. Por isso que Ele está preparado para a próxima. Todo aquele que está firmado na rocha, ele está preparado para a próxima tempestade. Todo aquele que está firmado em Deus, em Jesus Cristo, ele está preparado, ele está fortificado, ele está estruturado em Jesus, em Deus, para a próxima tempestade. Deixa Deus te guiar, mulher. Deixa Deus te guiar, homem. Deixa Deus ser Deus na sua vida, mulher. Deixa Deus ser Deus na sua vida, homem. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te moldar, podar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada, tudo aquilo que tem te prejudicado o seu caráter, tudo aquilo que tem trago destruição para a sua vida, como essa árvore que caiu. Salmo 144, 1, para que você entenda aonde devemos buscar o sustento, onde devemos buscar a profundidade, onde devemos buscar a humildade, onde devemos ser moldados, restaurados, curados. Louvado seja o Senhor, a minha rocha firme. Ele me dá força e me prepara para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler de novo. Louvado seja o Senhor, a minha rocha firme. Ele me dá força e me prepara para a guerra. Você está firmado na rocha? Você está firmado em Deus? Você está firmado em Jesus, que é a rocha, é a pedra que nos sustenta? Que Deus abençoe a sua vida. Essa palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Um forte abraço. Fique com Deus. Rocha. Estamos que estar firmes na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.